você está assimilando, está digerindo aquilo porque, caramba, você fala, caramba, é verdade mesmo, sou campeão do mundo. Eu achava assim, eu vou parar, vou ficar tranquilo em casa, de manhã eu vou na academia, depois eu vou almoçar com um amigo, mas... E aí isso dura 2 meses, você está em casa, a casa cai em cima de... É verdade, é verdade. E você quer se sentir útil, você quer sentir que você pertence a alguma coisa, que a sua vida tem sentido, e perde esse sentido, né? E eu tinha a impressão também que eu nunca seria mais feliz fazendo nenhuma outra atividade. Olá, bem-vindos ao Life Happens e a gente não podia estar mais feliz por estar aqui nesse clima de Copa do Mundo com presenças extremamente especiais que estão presenteando a gente com um papo muito legal, muito verdadeiro, com um papo muito diferente sobre atletas, Copa, competição, reinvenção, enfim, esses humanos que existem por trás, né, esses nossos guerreiros. Eu sou a Juliana Giroldo, eu estou aqui com o Anderson, com o Alceu e com o nosso convidado especial, o Mauro Silva, nosso tetracampeão, né, vice-presidente hoje da Federação Paulista de Futebol. Mauro, obrigada por estar aqui com a gente, é uma honra de verdade receber não só um atleta como você, mas uma pessoa incrível como você. Ô Ju, obrigado. Prazer é meu estar aqui com você, com o Alceu, com o Anderson, poder falar de um assunto tão importante como é a saúde mental, né? Poder colaborar com esse assunto que também na minha carreira como jogador de futebol e hoje como gestor me ajuda muito a tentar buscar esse equilíbrio emocional tão importante para a gente poder atuar num mundo tão dinâmico, com tanta ansiedade, tanta depressão, né? É um prazer estar aqui com vocês. Ah, o prazer é todo nosso e vem com a gente, vem assistir porque vai estar incrível. Mauro, Copa de 94, tetracampeonato do Brasil, você lá no nosso meio de campo, regendo aquilo com seus companheiros de uma maneira incrível. E quando a gente fala de futebol, o que a gente ouve é esses atletas de 94, era uma seleção de ouro, de homens fortes, de homens com garra, eles eram especiais, eles eram diferentes. Fala pra gente um pouquinho, divide um pouquinho com a gente como era esse grupo, como era esse atleta Mauro Silva ali em 94? Ô Ju, assim, eu sou suspeito para falar da seleção de 94, porque foi um grupo que eu convivi durante muitos anos, né? Porque o trabalho ele começou, na verdade, em 1990, após a Copa do Mundo que o Brasil perde contra a Itália. O Falcão vai para a seleção, depois o Falcão é demitido depois da Copa América e entra o Parreira. E esse grupo começou a se formar, então, aí com o Parreira, depois da Copa de 90. Então foram muitos anos de trabalho, de convivência, que um grupo que, através do sofrimento, eu diria, acabou se unindo muito, porque foi uma seleção muito criticada durante as eliminatórias. Eu lembro, por exemplo, da gente chegar no Rio de Janeiro ali, os taxistas, o Raí no Maracanã, Cafu. A gente ia jogar em São Paulo, era vaiado, a gente ia jogar em Minas, era vaiado. Em Rio de Janeiro, muito criticado, no próprio Maracanã. Recife, que a seleção foi muito bem recebida e aquilo deu um ânimo grande. Mas eu diria que é um grupo muito consciente, muito unido, né? Você não ganha uma Copa do Mundo se você não for um grupo diferente, porque não é só você ser a melhor seleção tecnicamente, você tem que ter outros valores para você poder ganhar uma Copa do Mundo. Então, eu diria união, muita garra, né? O Dunga ali brigando com todo mundo o tempo todo, e talento, Bebeto, Romário, mas eu diria um grupo muito consciente, muito unido, né? Lembrar que o Raí era o capitão do time, perde a posição durante a competição, vai para o banco de reservas e o Raí nunca reclamou, nunca teve uma palavra ali que pudesse atrapalhar o desempenho do grupo. Então era um grupo realmente que estava imbuído desse propósito, de ser campeão do mundo. E tinha todos esses valores de garra, de união, de apoiar o companheiro, né? Isso foi muito importante para aquela conquista.
Te ouvindo, assim, me veio uma curiosidade. Como é, né, tá na pele de atleta ali, vocês vivendo tanta vaia, tanta crítica, como foi viver isso aí dentro? Ô Ju, assim, eu acho que os atletas de futebol, quando você chega na seleção brasileira, você já sofreu pra caramba, assim, sofreu no seu clube, na vida. A carreira do jogador de futebol é um filtro muito estreito. Para você superar e chegar a ser um atleta de futebol profissional, para você vestir a camisa da seleção, você já foi testado em muitas ocasiões. Então, quem chega naquele ambiente, ele é um cara que já passou por muitas dificuldades. Eu falo dificuldades assim emocionais, de cobranças, críticas da imprensa, do treinador, do todo esse ambiente, esse contexto, né? Então você está muito preparado para tudo aquilo, apesar que mesmo você estando preparado, é extremamente difícil, né? Porque você às vezes vê uma crítica no jornal, ou a sua mãe falar de um comentário que algum vizinho, alguém fez, ou seja, o ambiente quando você está na seleção, ele é muito difícil. São muitas críticas o tempo todo, a exposição é muito grande. Então acaba que quem chegou até ali é porque tem um equilíbrio emocional, um preparo emocional muito grande para suportar esse ambiente tão exigente emocionalmente falando. E o preparo nessa época que você está dizendo, ele vinha meio que naturalmente, ele acontecia, era isso? Cada um por si, eu acredito que cada jogador, assim, você vai se desenvolvendo de alguma maneira, né? Eu, por exemplo, eu na época eu gostava de ler os livros do Daniel Goleman, que falava de inteligência emocional, para tentar ter esse controle emocional. Eu, por exemplo, eu não gosto de ler nada, nenhuma crítica com relação ao Mauro, nem no jornal. Na época não tinha rede social, ajudava. A seleção de 94 teve uma decisão que eu achei importante, assim, de proibir entrar jornal na concentração, mesmo nos Estados Unidos. Porque da mesma forma que um alimento físico, eu acho que se você comer alguma coisa estragada te faz mal, eu acho que o alimento espiritual também, tudo que você consome através da literatura, através de um filme. Eu gosto de me nutrir com coisas boas, assim, que me faz bem. Eu acho que tudo que você consome, ou você está ali vendo uma crítica, ou olhando, às vezes, eu acho que aquilo, para mim, não me fazia bem. Então, eu não consumia isso. Eu tentava ter uma programação positiva o tempo todo, tentar controlar os pensamentos, as emoções. Eu acho que o autoconhecimento também, ele ajuda muito, né? Você entender como você funciona. Eu tentava fazer isso. Eu vou dar um exemplo, né? Porque você está na seleção, é natural, pelo menos para mim, você está numa Copa do Mundo e pensar assim, caramba, se eu perder a bola aqui no meio de campo e sofrer um gol, os caras vão me matar, né? Então, assim, se você tiver esse tipo de pensamento e você não mudar essa dinâmica, não mudar os pensamentos para uma programação assim positiva, eu vou ser o melhor em campo hoje, eu vou ser o melhor do jogo, eu vou arrebentar o jogo, né? Então, eu tentava fazer isso o tempo todo. Às vezes, mesmo no ônibus, indo para o jogo, você estava ali tentando ter essa programação positiva, vinha um pensamento, falava, não, mas e se isso? Fala, não, sai daqui. É uma luta interna, você ali naquele momento tentando criar uma programação, uma espiral assim de pensamentos positivos para você chegar no campo confiante, né? De você chegar ali sem dúvidas, sem insegurança, né? Então, você tentar controlar as emoções, os pensamentos é fundamental. Você falando, eu achei curioso, assim, e me veio aqui um pensamento, é que você buscava outras coisas valorosas, importantes na sua vida fora do futebol. Literatura, ler livro, que inclusive é ciência, né, o livro que você citou, e isso te ajudava, de alguma maneira, a se regular emocionalmente, né? Naquela época não se discutia muito sobre isso, sobre ter um espaço para falar, sobre poder expressar as emoções, tinha aquela ideia de vou varrer as emoções para longe de mim. E fazer essas atividades que eram valorosas, me pareceu que ajudou muito você a lidar com essas emoções. Críticas de vários lugares, como você colocou, Mauro. E isso é importante a gente destacar, né? Porque a informação, ela ocupa esse lugar. E o exemplo que você trouxe fortalece muito isso. A gente pode também
cultivar essa saúde mental, essa maneira de lidar com aquele momento mais difícil, buscando coisas valorosas e importantes como a literatura. E acho, né, Anderson, que é importante deixar bem ali específico, né? Uma informação de qualidade, né? Não é qualquer informação, né? Como você boa. trouxe aqui, né? A gente já tem discutido esse assunto mais vezes aqui ao longo da Copa do Mundo, né? Aceitação é uma coisa muito importante para todo mundo, para todos os seres humanos, né? Ser aceito, validado, né? Então, lidar mal com a crítica é uma coisa normal, uma coisa natural. E a gente lida mal com a crítica mesmo. E hoje em dia, o acesso a isso é tão absurdo, é tão absoluto, né? Que é impossível, né, uma realidade como essa que você viveu de não ter nem a imprensa dentro da concentração da seleção. Imagina, né, não ter celular, não ter outros tipos de informação que hoje em dia estão na ponta da mão, na ponta do dedo, né? Porque era um ambiente tão difícil, assim, de tanta cobrança, né? Até falando da Copa do Mundo, eu lembro de uma vez, assim, almoçando com o Parreira, eu falei, professor, eu não sei se eu gostaria de jogar uma Copa do Mundo no Brasil. Porque assim, a gente encontrou uma tranquilidade, assim, muito grande. Encontramos uma tranquilidade maior, Ju, quando a gente chegou nos Estados Unidos, assim, ao seu. Porque você vai para um país que não tem essa paixão pelo futebol, a gente desconectar um pouquinho do ambiente do Brasil, né? Eu imagino na Copa do Brasil, por exemplo, 2014, você acorda de manhã, Ana Maria Braga falando da seleção. É que tá o dia todo mundo falando da seleção. Então, você precisa desconectar, né? Você precisa esquecer um pouquinho ali que você está jogando uma Copa do Mundo. Tanto que em 2014, os jogadores ali, aquelas demonstrações das emoções ali durante o hino nacional, o jogador começa a chorar já no hino nacional, né? Não sei, me parece que não é uma coisa que o cara está equilibrado emocionalmente, né? Parece que o cara está num estado emocional ali acima do normal, na minha opinião, né? Mas enfim, mas talvez seja reflexo disso, porque você está num ambiente onde a preparação já teve muita exposição, porque tem todo o período de preparação que também entra na conta, você está longe da sua família, você está com o grupo ali, então você estava falando, o Anderson, de desconectar um pouquinho, de ler um livro, alguma coisa, mas era para tentar você esquecer um pouquinho, desconectar um pouquinho do trabalho da Copa do Mundo e poder ficar tranquilo, né? Eu lembro o Zete que estava comigo no quarto, o Zete ia pintar. Na época lá ele pegava um quadro, ele ia pintar, eu acho que para relaxar um pouquinho, para desconectar. Então é quando a gente fala de saúde mental também, de você ter outras atividades, às vezes a própria meditação, tudo que você puder fazer para você estar nesse equilíbrio emocional, para você render o máximo possível dentro do campo é importante. Para mim, me ajudava. Eu sempre fui bastante tranquilo na minha visão, bastante sereno assim, mas me ajudava a estar dentro do campo, né? Mais tranquilo, tomar boas decisões. Eu sempre falo, eu acho que você toma melhores decisões com a cabeça do que com o fígado, com o coração, quando você está muito pilhado, né? Mas eu acho que o futebol, esse ambiente tão tenso, tão difícil, acaba fazendo com que o jogador consiga buscar esse equilíbrio sozinho, né? Não é que hoje em dia você tem um suporte aí da área de humanas, do pessoal da área da psicologia, né? Que eu acho fundamental, os atletas desde as categorias de base já, os clubes têm o certificado de clube formador, né? Mas na nossa época não tinha, a gente nem falava, né? A Ju falou sobre isso de falar de insegurança, vulnerabilidade ali na mesa, ninguém, pelo menos Ricardo Rocha, pernambucano, só... o Como Dunga, falar sobre isso? o Dunga, aquela grossura, ninguém falava sobre. É verdade. Eu falo assim, parecia você assumir uma fragilidade ali, uma debilidade na frente de todo mundo, né? Ninguém se atrevia a falar disso. Então, aí de repente cada um vai lá pro seu quarto, na época eram 2 em cada quarto, mas é isso, né? Você tem que buscar a vida sozinho, né? Ainda bem que hoje a gente mudou isso, existe o apoio de psicólogos, né? Essa preparação, porque a preparação mental, para mim, ela é base de tudo, do sucesso, né? Preparação física, técnica, tática, mas se você não tiver uma preparação mental, uma estabilidade mental, um autoconhecimento de como você funciona, dos gatilhos, né? Das suas emoções, de repente dos traumas que você viveu, dos dramas,
da vida de cada um, que impacta na forma como você se comporta, né? Se você entendendo tudo isso, esses gatilhos, né? Eu acho que você lida muito melhor com a sua vida como um todo, né? Então, por isso que você ter um apoio emocional de pessoas especializadas na área é fundamental para você. Estamos falando aqui de melhorar a performance, né? Sabe que, ouvindo, né, o que o Mauro está trazendo, eu não posso deixar passar despercebido uma coisa que eu ouço dos mais velhos e que eu vejo tá aqui com os mais jovens, que ao mesmo tempo que eu gosto muito dessa curiosidade de perguntar como vocês se regulavam, né? Se terapia, se essa prática não era uma prática disseminada na época, eh, como que era isso? E hoje, então, quer dizer que existe muita terapia? Será que a gente está com pessoas mais frágeis? Será que a gente precisa tanto disso? E eu só quero contextualizar aqui, que o mundo muda, né? O mundo ele se transforma. Então é quase que a gente pegar uma roupa que se usa numa época, que ela faz sentido numa época e vestir 30 anos depois, né? Porque não é sobre a gente ser melhor ou pior, é sobre um mundo que tem uma velocidade, né, Mauro, muito maior. Eu achei tão rico quando você trouxe a Copa de 2014, porque você traz isso. Quer dizer, olha, na minha época, lá em 94, era todo mundo, tipo, sofrer. O futebol era muito menos glamuroso nesse sentido, né? Era aquela coisa da pedreira mesmo, da várzea, e cresce ali, vai e luta, e vai e conseguiu. Era era menos preparado, eu vejo até em tudo, preparado fisicamente, chuteiras, campos, né, era tudo menos preparado, e não quer dizer que isso, eu acho que sim, a dificuldade faz homens fortes, né, mas a gente também tem que entender que existem outras dificuldades hoje, para esses atletas que estão vindo. Esses meninos que estão nascendo hoje estão lidando com um mundo muito diferente, com uma exposição diferente, com uma performance diferente, né. Tem uma pergunta que sempre me incomodou: "Ah, o Pelé jogaria hoje?" Cara, isso não cabe, né, naquela época ele era o que era. Vocês em 94 foram o que foram, naquele contexto, naquela realidade. E eu acho legal a gente trazer isso, porque uma coisa que me dói como esposa de ex-jogador e como vivendo com vocês é a cobrança que esses atletas têm hoje, colocando eles num lugar: "Ah, mas faz isso, faz aquilo". Sim, eles estão num mundo diferente, às vezes eles fazem escolhas equivocadas, né, nós não sabemos como é a vida deles, mas é dizer também que talvez eles possam ouvir isso e entender, né, que a complexidade deles também é maior, e trazer um pouco para hoje o que a gente está fazendo. Eu tenho uma pergunta para você sobre isso. Eu sei, né, por bases, né, que eu não vou contar quem foi a Terumi, que você é um homem estudioso, que você preza pelo conhecimento, que você gosta de ler, que você gosta de estudar. Você acha que estudo, né, a gente entende como variabilidade comportamental aqui, né, ter outras fontes de prazer e enfim, de contato com o mundo. Você acha que ele influenciou na sua regulação, no seu posicionamento e como que ele te transformou no futebol? Ô, Ju, eu acho que sim, eu acho que me ajudou bastante, assim, eu sou de uma família, nós somos 3 irmãos, né, e minha mãe ficou viúva muito jovem, assim, nós somos 3 irmãos, quando meu pai morreu, em 1980, eu tinha 12, o Sebastião, meu outro irmão, tinha 14 e o Sérgio tinha 19. E meu pai, ele serviu o exército, ele foi militar, então, eles davam muito valor na formação, na educação dos filhos, de tentar oferecer para os filhos o que eles não tiveram, né? Todos os meus irmãos acabaram terminando a faculdade, o ensino superior, e minha mãe, ela, na verdade, ela não queria que eu jogasse futebol, ela queria que eu estudasse. Tinha, naquela época, acho que era normal ouvir, futebol não dá camisa para ninguém, deixa isso, né? Então, muitas famílias não queria que seus filhos jogassem futebol. Então, minha mãe falou: "Não, você tem que estudar
quando apareceu a oportunidade de ir para o Guarani em Campinas, eu estava fazendo curso técnico em eletrotécnica em Amparo. Ela falou, não, você não vai deixar o curso técnico, tem que continuar estudando. Aí ela pressionou tanto, quando eu fui para o Guarani me aceitou que eu fosse, mas minha mãe colocou a condição que eles tinham que pagar os meus estudos. E aí eles me colocaram no Colégio Técnico da PUC Campinas. E aí eu fiz processamento de dados, foi importante para mim. O Guarani era um clube organizado, bem estruturado, que dava valor nos estudos. Me pagaram o cursinho objetivo, curso de inglês. Então, tudo isso me ajudou na formação. Depois que eu parei, eu fiz faculdade de administração, pós-graduação. E eu sempre achei que, sei lá, eu acho que da mesma forma que o jogador, você vai tentando evoluir, sei lá, você está no sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, você vai se desenvolvendo, eu acredito que como pessoa você também vai evoluindo, vai aprendendo, né, com pessoas que você convive, mas a formação ela era importante para mim, me ajudou, acho que ser mais estável, mais equilibrado. Acho que é conhecimento, né? Tem uma frase que diz que poder é dinheiro e informação. Então, quanto mais informação, quanto mais conhecimento você tem, você consegue tomar melhores decisões, né? Então, eu acho que o estudo, a formação me ajudou. Acho que a relação com a minha esposa também, a Terumi, é de origem oriental, né? A gente se conhece desde criança, estudamos juntos. Ela também sempre foi muito estudiosa, assim. Eu era o primeiro da classe, ela era a segunda. Pessoal, vou pedir para cortar isso aqui. Bom, Tê, você era a primeira da classe, né, Tê? Ah, olha aí, dividia. Ô, Mauro, e já pegando esse seu gancho dessa transição, né? Então, do futebol para o estudo e toda essa busca, aí você saiu dessa coisa do sub-11, sub-13, sub-15 e começou graduações e pós-graduações e estudar. E como é que foi essa transição de carreira? Como é que você vivenciou isso? Foi fácil? Foi difícil? Você teve dúvidas? Como foi esse homem, Mauro Silva, lidando com toda essa mudança? Ju, assim, foi bem difícil, assim, bem difícil. A transição de carreira, ela é difícil. Eu tinha muitas dúvidas, assim. Talvez a única certeza que eu tinha era que eu não queria ser treinador. Isso eu tinha claro, assim. Quando eu parei, os meus filhos, o Maurinho estava com 10 e o Matheus estava com 4 anos, né? E quando você está jogando assim, você passa muito tempo longe da família, você passa muito tempo viajando. Então eu queria estar um pouco mais perto dos meus filhos, poder acompanhar essa etapa da vida deles. Então eu falei, puta, voltar a concentrar de novo, ficar viajando direto, ainda mais que no Brasil, né? Eu tinha amigos treinadores, falavam, Mauro, você está 2 meses em cada cidade, assim. Então eu tinha essa certeza que eu não queria ser treinador, mas eu não sabia exatamente que caminho seguir. Aí eu acabei entrando sócio de um grupo espanhol que estava aqui no Brasil, que eu conheci o pessoal na Espanha. Eles atuavam aqui na área da incorporação imobiliária, tinha mineração, energia eólica. E aí, como eu entrei sócio do grupo, tinha as reuniões do conselho de administração, né? Aí na reunião do conselho de administração tinha os balanços da empresa, as demonstrações de resultado. Você precisava entender um pouco de balanço, de finanças, né? E eu falei, caramba, eu vou ter que estudar um pouco Aí eu vou fazer curso de finanças, tentar entender, mas sair do ambiente do futebol, ele me fez bem, me ajudou, assim, conviver com outras pessoas de outra área, né? Tem uma frase que dizem que você é uma média das pessoas com quem você convive. Então, eu sempre achei que você convivendo com pessoas mais inteligentes, melhores do que você ia te ajudar a crescer. Então foi uma experiência bem bacana, assim. Aí montei um escritório de assessoria esportiva também, acabei prestando alguns serviços e depois, na época, o Dunga e o Gilmar, quando eles foram para a seleção, eles me chamaram para ir com eles em alguns jogos. Aí eu estava com eles na Copa América, foi quando apareceu a proposta da federação, que eu tinha muitas dúvidas se valia a pena, se não valia a pena, por causa da reputação das federações,
dessa indústria do futebol como um todo. Mas aí eu tive sorte também, voltando um pouquinho atrás, que na época, quando eu vim da Espanha, eu fui morar num flat no Itaim. E eu encontrei nesse flat uma pessoa chamada Robert Wong, que é um executivo com experiência em transição de carreira. É um cara muito preparado nesse sentido, né? Coincidência, né? E aí eu conversando com ele, ele falou, Mauro, se você quiser, eu posso tentar te ajudar, a gente pode fazer um coaching de carreira, eu posso tentar te auxiliar nesse processo. Falei, legal, marquei com ele, fui no consultório dele, mas na verdade eu queria que ele me falasse, falei, Robert, aí, me fala o que eu faço, o que eu faço da minha vida, porque Samuel, não tinha a menor ideia, assim, ele, não, Mauro, não funciona assim, ele falou, é um processo, nós vamos descobrir isso juntos, né? Mas o que eu estou dizendo aqui é quando você tem alguém que tem experiência na transição de carreira ou um mentor, a pessoa ela pode te ajudar nesse processo ele ser menos doloroso assim. Talvez você criar um plano, né, da onde você está, para onde você quer ir, a questão da formação, o que você precisa estudar, dependendo da área que você quer atuar também. Ou seja, é um processo que quando você tem apoio de profissionais, é um processo mais palatável, assim, mais simples de você realizar, né? E esses profissionais, o Robert Wong foi um, e depois eu conheci também o João Cordeiro, que na época ele fazia workshop com a Ambev, com a Vale, foi um profissional também que me ajudou nesse processo, ou seja, a transição ela é muito difícil, ela é muito dura, mas assim, com profissionais te apoiando, te ajudando, muda. Então, é esse auxílio que eu acho importante assim para os atletas, né? Porque quando você não tem isso, eu acho que muitos vivem presos no passado, não conseguem virar essa página, né? Até uma vez eu achei muito interessante, conversando com o Sócrates, porque o Sócrates, a gente falava da transição de carreira, que os atletas não têm preparo, por isso que o cara não consegue fazer uma transição de sucesso. Ele falou, Mauro, eu sou médico, eu tenho formação. E ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, depois que eu deixei o futebol, ele falou, nunca mais fui feliz em nenhuma atividade. Eu nunca mais tive prazer fazendo nada. Falei, caramba, me impactou muito por ser o Sócrates, né? Por ser todo esse grande jogador que ele foi, um cara com formação. Ou seja, é um processo complexo, muito difícil para o jogador de futebol. Tanto que muitos não fazem, né? O pessoal se encontra e às vezes as lembranças porque o passado foi muito mais agradável, muito mais legal, tem muito mais história do que o futuro, né? Você vê que tem uma dificuldade, é um processo muito complexo. Para mim, foi muito difícil assim, mas o que me ajudou um pouco, eu acho que você conseguir encontrar profissionais que possam te apoiar, te auxiliar nesse processo de transição. Essa questão da carreira, a transição de carreira, que acontece 11 entre 10, vamos pensar assim, né? É muito comum com atleta de futebol. Muitas vezes, assim, tem a questão do sonho, desde muito cedo, da construção da identidade, de chegar na seleção, como foi o seu caso, Mauro, viver tudo que envolve, desde a questão mais difícil ou a questão mais feliz, né, de você conseguir ser campeão do mundo, ser essa referência para as pessoas. Então, por que eu vou pensar no futuro se eu estou vivendo aquela alegria do presente, aquela questão? Por que eu vou pensar no futuro se eu me construir inteiro em torno desse universo? E aí, quando chega o final, porque a carreira é uma carreira que ela finaliza rápido, pela questão da própria idade, desempenho, e aí no final que você vai pensar, porque não há esse preparo. E aí a grande confusão que acontece, que às vezes deixa as pessoas muito tristes assim e perdidas, como você até colocou, é que como se a transição de carreira fosse uma substituição de carreira. E não é uma substituição. Então é o caso do Sócrates que você falou, ele já tinha uma profissão e tudo ali, que ele poderia rapidamente transitar, papum, ir para uma área que daria muito certo rapidamente, assim. Mas não é a substituição, porque tem a ver com a identidade, tem a ver com o eu, com o self, como a gente fala aqui. E esse acompanhamento, a própria preparação no final, ela é super importante. Porque envolve lidar com as emoções de agora, envolve lidar com quem eu era no passado, envolve lidar com quem eu quero ser no futuro, se eu posso ser esse eu do futuro que eu estou planejando agora, e como eu vou me ajustando emocionalmente e operacionalmente a essa minha nova perspectiva. E é um trabalho que não é feito, e é triste, porque muitas pessoas, boas pessoas, vamos falar assim, acabam se perdendo nesse processo e acabam perdendo
tudo que construiu, não falo nem só em questão de patrimônio, mas tudo que construiu em termos de identidade, como se vê no mundo, como um sujeito. Então, é uma questão muito bacana que você Não, falou. eu concordo totalmente, porque é tão intenso e é tão marcante que você fica preso ali naquela identidade, né? Eu já ouvi falar também que profissionais, às vezes, de executivos, por exemplo, o João lá, ele está na Philips muitos anos, né? É o João da Philips. O cara tem uma identidade presa ali com aquela empresa que ele tem aquela dificuldade, né? Quando ele sai da Philips e tem que construir depois e mudar o caminho dele ali, ele tem uma dificuldade grande. E o que eu vejo assim também é que, porque os atletas de alta performance, você tem qualidades e competências assim muito importantes. É só o cara transferir aquilo para qualquer outra área que ele vai ter sucesso. O cara tem a disciplina dele, o cara tem resiliência, capacidade de superação. Se ele pega e transfere isso para qualquer outra atividade, ele vai ter sucesso. Mas parece que ele fora do campo, toda aquela confiança que o cara tinha ali de enfrentar o estádio cheio, milhões de pessoas na televisão, ele perde. Ele começa a ter muitas dúvidas que fora do ambiente do campo ele vai conseguir performar numa outra área, né? É muito complexo. Por isso que a ajuda de profissionais da área de coach de carreira, da área da psicologia, qualquer apoio é fundamental para esse processo. Foi difícil, assim, sofri bastante, porque não é uma questão de você economicamente ter condições, não ter, é que eu achava assim, eu vou parar, vou ficar tranquilo em casa, de manhã eu vou na academia, depois eu vou almoçar com um amigo, mas... E aí isso dura 2 meses, você está em casa, a casa cai em cima de... É verdade, é verdade. E você quer se sentir útil, você quer sentir que você pertence a alguma coisa, que a sua vida tem sentido, e perde esse sentido, né? E eu tinha a impressão também que eu nunca seria mais feliz fazendo nenhuma outra atividade, né? Então eu falo, você encontrar um propósito, né? Quando você encontra esse propósito no que você está fazendo, e eu acho que a gente, de forma muito natural, cresceu já jogando futebol, aquele sonho, e a gente está preso naquele... E você precisa encontrar um propósito em outra atividade, né? No meu caso, eu me encontrei ali na federação, no futebol, até por tudo que o futebol me deu, né? O futebol ele transformou a minha vida, a vida da minha família. Então, quando eu fui para a parte da administração do futebol, eu comecei a entender como é importante isso para o futebol. E eu, de verdade, assim, eu penso que cada pequena mudança que a federação faz nas competições, que ajuda a melhorar a indústria do futebol, as oportunidades que eu tive como criança, eu estou proporcionando para outros meninos, outras meninas, né, que podem ter a vida transformada por causa do futebol. Então, isso me dá muita motivação, dá muito sentido na minha vida, né? Então, você encontrar esse propósito, né? No japonês lá da minha esposa, da Teruma, eles falam que é o Ikigai, né? O que te faz sair da cama todos os dias, o que te motiva, porque para mim, de verdade, não é trabalho. Quando você encontra um propósito, eu faço com tanta satisfação, com tanta alegria, não tem horário, não tem nada, porque você está muito feliz fazendo o que você realiza todos os dias. Em certa medida, é uma vida curta, mas é uma vida muito completa. A vida do jogador de futebol, ela te proporciona muita coisa. A hora que ela acaba, né, é um pouco aquilo que a gente falou de luto. Você precisa construir uma vida nova, né? Às vezes partindo de bases novas, repertórios novos, né, iniciativas novas, mas preservando os seus valores. E aí que as coisas às vezes ficam complicadas, porque nem sempre é muito claro para a gente quais são os nossos valores. A gente sabe daquilo que a gente gosta, mas o que motiva, o que tira a gente da cama mesmo, né? Você veja uma coisa tão bonita que o Mauro Silva trouxe, né? De putz, mexer numa regra da federação, eu posso estar proporcionando a muito mais crianças aquilo que eu tive. Né? Isso é um valor muito bacana, né? Um valor muito essencial que motiva muito ele sair da cama, né? E ir lá na federação trabalhar. Encontrar isso não é tão fácil. Não é, é um processo, na verdade, é um processo. Quando você encontra, você se sente feliz e realizado de estar nessa atividade, mas é uma busca, né? Por isso que eu falo que autoconhecimento, essa busca,
ela ajuda você também a entender os seus gatilhos, né? Como você reage, até para gente que está em cargo de liderança hoje, eu sempre falo, você é avaliado o tempo todo pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, como você fala com as pessoas, como você trata as pessoas, né? Então, quanto mais você se conhece, eu acho que ajuda você ter um desempenho assim. É aquilo, tanto dentro do campo quanto fora, melhor, né? Mas passa muito por você se autoconhecer, entender e também tentar ter uma saúde mental. Para mim, por exemplo, eu falo para minha esposa às vezes, né? São Paulo é uma cidade que eu gosto, mas me cansa. Às vezes eu falo, ó, eu preciso ir para o interior, eu preciso estar próximo da natureza, eu preciso descansar, desconectar. Então isso para mim é importante, né? Tentar, sei lá, acordar um pouco mais cedo, para você ter uma rotina mais produtiva, me faz bem. Ou seja, esses pequenos hábitos do dia a dia fazem uma grande diferença no final de uma semana, depois de um mês, né? Então realmente é um processo que é complexo, é difícil, mas acaba sendo necessário. Mas aí também, quando a gente fala de jogador de futebol, talvez quanto maior tenha tido projeção na carreira, maior a dificuldade, né? Para você romper o vínculo, né? Imagina, eu falo, sei lá, Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, né? Os caras foram tão grandes naquilo, né? Tem uma conexão tão forte, né? Com aquele futebol, foram estrelas de um nível. Como é que o cara ele rompe esse vínculo e fala, não, agora eu vou para você empresário, você não é fácil, enfim, é muito difícil. Me dá a impressão que o cara às vezes ele fica preso naquela vida que foi muito agradável, muito maravilhosa ali, cheia de boas lembranças e fala, não, o passado foi muito bom, eu não quero nem olhar para o futuro, né? Mauro, te ouvindo falar, né, sobre o quão grande essa identidade pode ser, né, em casos, extremos, nesse sentido de, mundialmente conhecido, mas voltar com uma taça é algo muito grande, né. Eu entendo que as épocas são diferentes, mas vocês voltaram com essa taça. E aí vocês têm uma exposição, um amor, uma admiração, um todo um uma admi um sentimento que envolve vocês, você vê que me falta palavras, porque eu não consigo nem mensurar Tá. como é um país, honrando vocês e adorando É. vocês. Como é passar por isso e gradativamente, eu não sei se foi assim, deixar um pouco isso para trás? Não, eu acho não, tenho certeza que é uma das dificuldades assim que o jogador de futebol tem, porque é que vai perdendo esse brilho, esse encanto, né? Eu dava o exemplo às vezes para fazer uma analogia assim do presidente dos Estados Unidos, o George Bush, por exemplo, ou o Obama. Durante 4 anos ou 8 anos, você foi o cara mais poderoso do mundo, né? Você era o cara, fazia, desfazia. E de repente, o caso do Bush lá, o cara vai pro rancho dele lá no Texas e o telefone para de tocar. É simplesmente isso que acontece, né? Então você tá ali com todas, tá no palco ali, todas as luzes estão em cima de você. Daqui a pouco as luzes se apagam, fecha a cortina e aí quem está em exposição é outro, né? Isso aconteceu com o Ronaldinho, agora temos o Neymar, daqui a pouco é o Vinícius Júnior e você vai para casa e aí a vida continua, mas é difícil porque assumir e conviver com isso não é simples, não é simples. Eu, assim, uma das coisas que me ajuda também, que me ajudou, eu acho, assim, é que eu acho que a gratidão, ela ajuda. Eu sempre fui muito grato, assim, eu acho que a vida me deu muito mais do que eu merecia, né? Eu falo isso para Teru, para minha esposa, eu falo isso para os meus filhos às vezes, assim. Eu falo, olha, você tem que ser feliz e grato por aquilo que você tem. Porque tem pessoas que ela tá sempre, ela tá olhando o que falta.
que falta? Ah, falta barco, falta lanche, falta helicóptero, falta avião. Eu acho assim, eu olho o que eu tenho e eu falo, caramba, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então eu fico muito feliz, satisfeito e grato a Deus e a tudo que a vida me deu, porque eu acho que eu tenho muitas coisas, eu me considero um privilegiado, na verdade, mas eu acho que tem muitas pessoas que têm tantas coisas quanto eu, mas ela é infeliz, porque ela está o tempo todo projetando, ela está olhando o que falta. O espanhol fala isso, né? Os espanhóis falam do copo meio cheio, meio vazio, né? Para mim faz todo sentido. Eu sempre olho o copo meio cheio. Para mim está perfeito. Eu estou super feliz, estou super contente. Deus me deu coisas demais. Eu não sofro por qualquer coisa. Eu sempre falo para minha esposa, para Terumi, eu falo, Terumi, se alguém me der uma notícia e falar que meu filho tem uma doença grave, isso vai me fazer, opa, peraí, isso aqui é importante. O resto, eu falo assim, você tem trabalho porque tem um monte de coisa para você resolver. Tem um monte de problema lá em cima da mesa. Se não tiver os problemas, todo mundo tem trabalho porque as coisas estão acontecendo. Então, fazem parte. Amanhã de manhã está resolvido, ou daqui 2 dias está resolvido. Então, eu acho que também você dar devida importância às coisas ajuda, né? Eu pelo menos, a minha programação, a minha forma de funcionar é essa, mas me traz paz, me traz uma perspectiva assim de tá tudo bem, de leveza, eu estou feliz com a minha vida, eu estou contente, e eu prefiro, e lógico, isso não quer dizer que você não vai continuar tentando conseguir outras coisas, mas olhar o que você tem, falar, Deus, muito obrigado, eu tenho coisas demais, e olhar para trás e saber que tem muita gente que não tem nada, então que a gente tem que ser grato àquilo que a gente tem, também me traz um pouco de paz assim na vida, me ajuda, né? Mas voltando na questão lá, essa dificuldade do jogador de estar no centro, ser o centro das atenções, e estar no palco ali com todas as luzes, e de repente fecham as cortinas, apagam-se as luzes, e aí é outro que está ali em evidência, que vai ter esse protagonismo. Então, você lidar com isso, talvez se nas categorias de base você já preparar os jogadores para isso, porque eu, pelo menos, quando eu estava jogando, parece que não vai acabar nunca. Você acha que não vai acabar nunca, que aquilo vai durar para sempre, que o dinheiro vai entrar naquele ritmo, naquela quantidade para sempre. É uma coisa que você acha que não acaba, né? E quando acaba, é duro de assumir isso, de assimilar. Gente, é assim, olha, eu deveria agora fazer uma pergunta, mas na verdade eu quero responder essa pergunta e eu vou te contar, que era assim: quando as pessoas veem um campeão do mundo, elas veem troféu, e o que elas não veem. Então eu vou contar aqui o que a gente viu hoje. A gente viu um homem, que cresceu, que lutou, que batalhou, que enfrentou muitas coisas, né, coisas que a gente nem adentrou, mas que perdeu um pai super cedo, teve uma mãe que parece ter sido ali Sim. super relevante e forte. A gente viu alguém que teve o maior sucesso na carreira, né, trouxe o troféu de campeão do mundo, tetracampeão do mundo para nossa nação, e que teve dor, teve dúvida. A gente viu um pai que também teve que abrir mão de conviver em grande parte com os filhos, né, e contou com uma companheira excepcional para estar ali do lado dele. Ele merece e ela também merece, são, assim, queridos demais. A gente viu um homem se reinventando, né, de uma maneira e trazendo, assim, quase que foram acasos, né, sorte de ter essas pessoas nessa transição de carreira, né, tipo, encontrar um cara no flat e que hoje fala: "Olha, isso é relevante, isso é bom, que vocês tenham", e que construiu de novo um propósito, né, que é de novo ele achou, longe daquela adrenalina louca, né, e da dopamina jorrando de um campo de futebol, ele achou um propósito que talvez seja mais brando, que talvez não tenha todo esse êxtase, mas que tem uma importância e uma relevância incrível, que é ajudar o futebol de São Paulo, né, que ele está aqui na Federação Paulista, mas eu acho que lutando pelo futebol de maneira geral, que tem toda uma identidade do nosso país, que carrega essa importância toda e que a gente se sente honrado de ter tido essa oportunidade de te ouvir e de poder levar para vocês que estão ouvindo a gente uma história tão bacana, uma história de, enfim, incrível,
para que possa inspirar você, para que quando você tiver possa aí estar passando por um momento difícil, né, quem sabe você assista esse episódio e fale: "Puxa", né, que eu seja grato pelo que eu tenho, que eu seja grato pelo copo meio cheio, que eu possa olhar as coisas boas, o lado bom e me reinventar, como esses atletas que tiveram toda essa projeção se reinventaram. É isso que então, Mauro, muito obrigada, foi um grande prazer. Pra gente, assim, é levar essa saúde para as pessoas, esse olhar, essa coisa também de motivar as pessoas de não desistirem, né? Exatamente. E humanizar também os nossos atletas que estão aí na Copa do Mundo lutando, né, pela nossa nação. Boa sorte, Brasil. Vamos! É um prazer para mim poder falar sobre isso, porque realmente os jogadores de futebol eles sofrem muito na transição. Hoje em dia tem muitos jovens nas categorias de base aí que tem uma expectativa muito grande da família, atrapalha muito, os meninos sofrem muito por isso também. Então é um prazer poder estar aqui com vocês e poder falar de um assunto que é tão importante aí para a sociedade como um todo, né? Porque hoje em dia já tem um conhecimento maior, as pessoas sabem que precisam de auxílio profissional. E que bom que vocês falam sobre isso e falar sobre isso do futebol que a gente viveu, das dificuldades lá de ninguém também reconhecer essa fragilidade, essa vulnerabilidade que todo mundo tem e que sofre às vezes em silêncio, né? Hoje em dia que a gente vê até casos de suicídio de alguns atletas, né? E tanto sofrimento, eu acho que mais do que nunca a gente falar sobre isso vai ajudar os atletas aí a ter uma vida melhor, né? Na época do Tetra, eu era bem pequeno, acho que você também, não sei, eu acho. Eu tinha Eu uns tinha 7 anos. 13 Eu anos. tinha 7 anos. Eu tinha Todo 7 anos. mundo. Mas se tem uma coisa 13. que não depende de geração, que tá no imaginário do brasileiro, é tetra, é tetra, é tetra. Toda geração repete isso hoje, fala, até os mais pequenos, né? Os menores, assim, repetem isso. E pra gente entrar nesse momento, assim, do tetra, é uma pergunta bem simples. Como foi pra você? Qual foi a sensação de viver esse momento do é tetra, é tetra? Você tava lá. Ah, foi o momento mais feliz da minha vida, assim, Anderson. Porque é um sonho, né? Eu falo que só você vestir a camisa da seleção brasileira, você já está realizando um sonho, né? E aí o degrau acima é você jogar uma Copa do Mundo, né? Você vestiu a camisa da seleção brasileira, jogou na seleção, você foi para uma Copa do Mundo e ganhar uma Copa do Mundo, isso é o máximo, né? Porque grandes jogadores do futebol brasileiro não tiveram essa oportunidade, né? Desde Zico, Falcão, Sócrates, grandes ídolos não conseguiram. Então você está ali vivendo aquele momento, depois de 24 anos, fazendo parte daquela história, foi mágico. A primeira reação ali é agradecer o Tafarel, que tinha. Foi muito bem, lógico, o último pênalti o Baggio chutou para fora, né? Mas pelas defesas que o Tafarel tinha feito também ali, enfim, mas é uma explosão, né? Uma explosão de alegria, assim, porque lembrei muito da minha mãe, da minha família naquele momento, né? Porque, enfim, dentro das dificuldades, das limitações dela, ela me ajudou muito, assim, né? Porque claro, perdemos meu pai, era muito novo, com 12 anos. Ela foi mãe, foi pai, enfim, ela não voltou a se casar, ou seja, ela renunciou a uma relação para criar os filhos, 3 filhos homens, né? Então, enfim, ali você volta todo o filme lá, desde que você era criança, aquele sonho de jogar uma Copa do Mundo, e é o máximo, né? A ficha demorou para cair, assim. Eu lembro que eu voltei para a Espanha e estava lá com a Teruma e era como se você está assimilando, está digerindo aquilo porque, caramba, você fala, caramba, é verdade mesmo? Sou campeão do mundo. Porque é o que a gente estava comentando aqui. Você ganhar uma Copa do Mundo não é só ter a melhor seleção, são muitas variáveis que entram nessa conta, né? Tem que dar tudo certo, tem que dar tudo certo. Então aquele momento foi mágico, foi um momento mais feliz, mais especial da minha vida, talvez aquele momento e quando nasceu meu primeiro filho, assim, né? Muito parecido, mas esportivamente falando, né? Foi um momento assim de máxima alegria, inesquecível, né? Inesquecível.
É isso, gente. Fiquem com essa. A gente teve essa honra. Obrigado por acompanharem a gente até aqui. Manda isso para alguém que precisa lembrar de resiliência. Mande isso para alguém que você sabe que está precisando ouvir, né, um relato como esse, uma história tão linda como essa. E segue a gente nos canais que ajuda a gente a fazer mais disso. E boa sorte aí, seleção. O Hexa vem.